tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é segunda-feira, 13 de setembro, são 15h30, é tempo de esperançar. Hoje nós vamos fazer a leitura do Evangelho de Lucas. Né? Que entrou alguém? Oi, Edmar! Paz e bem! Edmar, você quer dividir o vídeo comigo hoje, Edmar? Fala aí, se você quiser, eu coloco você para fazer a reflexão comigo hoje. É só você falar. Diane, paz e bem. Hoje nós vamos fazer a reflexão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Né? Boa tarde, paz e bem. Paz e bem. Oi, Maria Alice, paz e bem. Boa tarde para você também, Maria Alice. Hoje a gente vai fazer uma leitura sobre essa passagem. Essa passagem é uma passagem conhecida das pessoas. É bem verdade que a gente não costuma lê-la em Lucas, né? Mas, boa tarde, paz e bem. Mas vocês conhecem a passagem. É claro que Lucas tem algumas diferenças na narrativa dele, né? O que eu volto a lembrar que a diferença quando se tem uma narrativa não é uma inconsistência. Por quê? Porque os evangelhos, eles foram escritos por pessoas em momentos diferentes, né? Apesar de um ter visto o evangelho do outro, não foi uma cópia, não é porque ideia, né? Oi, Djalma, oi, Doraci, paz e bem. Então, como eles escreviam para uma pessoa, para uma ideia, para um grupo, então às vezes havia algumas diferenças na narrativa, né? Se bobear, se eu puser vocês para verem uma determinada, um determinado evento e pedir para vocês descreverem, a gente vai ver que tem algumas diferenças nessa escrita. As pessoas relatam isso de formas diferentes. Né? Isso é uma realidade. Né? Até interessante, eu não sei se vocês sabem, que quando a polícia está investigando e as são muito iguais, mas muito iguais, a polícia desconfia. É interessante isso. Né? Mas hoje eu já li recentemente esse evangelho com vocês, mas não em Lucas, né? E eu acho que vai ser interessante, porque eu vou dar uma abordagem um pouco diferente, né? Um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, acho que é importante a gente aproveitar e ver essa outra visão, essa outra forma de ver. Né? É importante isso, pessoal, que a gente olhe a leitura e fale assim, mas o que tem? O que tem de diferente nessa leitura? Né? O que tem aqui a mais nessa leitura? Né? Acho que é muito importante a gente se acostumar com essa ideia. Né? Da gente ter leituras diferentes, a gente ter visões diferentes. Acho que é importante a gente fazer esse exercício. Né? E assim, não é buscar uma diferença. O que eu vou interpretar de diferente hoje? Se você não tiver nada para interpretar, não interpreta. Mas é importante você sempre olhar e ver o que você está pensando, o que você está vivendo e como isso
como você deve se comportar em relação a isso, à luz da palavra de Deus. Paz e bem, Fátima, tudo tranquilo? Daqui a pouco a gente vai começar, né? Eu hoje estou meio encatarrado. Estou achando que vem chuva por aí. Da última vez que falei isso, 2 dias depois choveu, né? Será que 2 dias depois vai chover hoje, quinta-feira? Vamos ver se quinta-feira vai chover. Se quinta-feira chover, eu acerto, hein? Ó. Entendeu? De vez em quando o pessoal pergunta, você vê a meteorologia? Eu não vejo, não. Não sou danado para acertar essas coisas. Entendeu? Fátima, tudo tranquilo. Que bom, Fátima, que bom. O importante é a gente estar bem. Vamos começar? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus que pedirem que Jesus viesse salvar o seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência. O oficial merece que lhes faça esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando estava perto da casa, o oficial mandou os amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se eu falar a um, vai, ele vai. Se a outro, vem, ele vem. E se ao meu empregado fazer isto, ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e viram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Bom, a gente já fez essa leitura outra vez, mas numa outra visão, numa outra tradução. Aqui nós estamos fazendo essa leitura para, né, na visão, no relato de Lucas. E aqui a gente tem que se lembrar que Lucas, quando escreve, ele escreve gente, né? Então, Mateus escreve para os judeus e Lucas escreve para os gentios, ou seja, para todo mundo que não fosse nem judeu, nem romano. Então, assim, ele escreve para aquele povo, praticamente o resto do mundo. E Lucas
Lucas nos traz algumas coisas no seu relato que são relatos, são coisas interessantes. E olhando esse texto hoje, me deu vontade de fazer uma pergunta, né? Que é uma pergunta que a gente vai responder, vocês vão responder no final, porque eu não vou precisar responder para vocês. A pergunta é: qual o limite para o amor? Ou seja, até onde a gente pode ir para amar? Qual é a situação que não nos permite amar? Qual é a regra? Qual é a situação que não nos permite amar? Não, eu amo até aqui, passou desse ponto, não dá para amar. E aí a gente tem que prestar atenção, porque existem várias coisas aqui para nós considerarmos, né? Primeiro, Jesus não estava na região que fica como Israel. Isso disse em dois momentos. Disse que estava em Cafarnaum, né, que não é Judá, não é a região de Judá. E aqui, no versículo 9, ele fala assim: eu declaro que nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Lembrando que aqui não é uma questão meramente geográfica. Quando ele fala nem mesmo em Israel, ele está falando na região de Judá e ele também está falando no povo judeu. Porque na região de Judá havia pessoas que não eram da religião judaica. Como em Cafarnaum havia pessoas da religião judaica. Então eles eram de Israel, o povo Israel, né? Mas a região, porque Lucas faz questão de falar isso. Jesus entrou em Cafarnaum. Então ele entrou numa terra de pagãos. Havia lá judeus. Tanto havia judeus que esse oficial romano ergueu uma sinagoga. Então, Jesus mandou alguns lá para falar com ele, né? E aí é interessante porque falou assim: enviou alguns anciãos dos judeus. É gozado porque se você olhar lá no Evangelho de Lucas, do jeito que está escrito lá em grego, é presbiteros, né? Presbítero em português, é ancião. Porque na época de Jesus, os judeus mais respeitados da cidade eram os anciãos, né? Os judeus que faziam os ritos no templo eram os sacerdotes. Mas os judeus que eram respeitados, os judeus que estavam nas suas casas, e os judeus que nas cidades onde não havia sinagogas eram os anciãos. Então, esse oficial romano, ele não é um oficial romano qualquer, porque os anciãos foram falar com Jesus, né? E esse também, ele era um homem de posses, ele mandou erguer uma sinagoga. Ele não era judeu. Ele cultuava os deuses romanos, era de outra religião, tá? Mas ele mandou olhar para mim e pensar assim: mas Bernardo, que oficial judeu é esse que manda erguer uma sinagoga? Esse oficial judeu esse oficial romano assim, tinha tanto dinheiro a ponto de erguer uma sinagoga? Sabe, no Evangelho de Lucas a gente não entende isso. Mas no Evangelho de Mateus, ele é dito que é um centurião.
E isso tem alguma importância? Tem, né? É claro que você só vai entender isso se você ler sobre o exército romano. O exército romano tinha uma uma estrutura chamada centúria, que era um grupo de 100 homens. Aquele que comandava uma centúria era um centurião. Então esse aí comandava 100 homens. Havia pelo menos 100 homens do Império Romano dominando a cidade de Cafarnaum. Dominando, Bernardo? Não vamos nos esquecer que esse centurião era do exército romano invasor que oprimia aquela região. E aí, para agora para pensar o seguinte, né, que 100 homens é tipo um batalhão. Né? Nos dias de hoje, esse homem seria, por assim dizer, um do exército romano. E aqui a gente tem que parar para pensar o que vieram, o que nós estamos ouvindo de pedido. Jesus, você que é um romano, um judeu, um rabino judeu, um profeta judeu, nós estamos te pedindo para você ir na casa de um pagão que adora outros deuses, que domina militarmente o nosso povo. Cara, para pensar. Olha todo o limite que a gente tem aqui. Olha todos os problemas que a gente tem aqui. Será possível para o centurião pedir a Jesus? Será possível para Jesus atender esse centurião? E é muito interessante porque a história, né, quando você chega aqui no versículo 2, né, aqui está assim um empregado. O termo usado por Lucas é dolum, D-O-L-O-U-M, dolum. Dolum é um servo, não é bem um empregado, né? Mas até é interessante porque o termo, né, que está traduzido aqui, a quem estimava muito, né, a língua grega não tinha, né? Então, assim, a tradução é mais ou menos assim. Ele tem um servo muito amado. Ele tem um garoto muito amado que estava doente, muito doente. Por que eu estou falando isso? Porque a chave desse evangelho é o amor. É o amor que permitiu que o centurião olhasse e falasse assim: eu vou procurar Jesus. Mesmo que ele não concorde comigo, que ele não concorde com a minha forma de viver, que ele não concorde de eu ser um ocupador militar, que ele não concorde de eu rezar por outros deuses, eu vou procurar Jesus. Porque esse meu servo é muito amado por mim, eu vou procurar Jesus. Os presbiterós, os anciãos, chegam lá, mas eles não entendem que a questão é o amor. E por não entenderem que a questão é o amor, eles fazem uma observação que para Jesus não faz nenhum sentido. Olha o que eles falam.
esse oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo e ele até nos construiu uma sinagoga. Eu tenho certeza que se eles falassem, esse oficial merece que lhe faça esse favor, porque ele estima o nosso povo, porque ele ama o povo, já seria suficiente para Jesus. Não havia nenhuma necessidade de falar nessa sinagoga. Porque não é a questão de você pagar alguma coisa. Não é ele ama muito o povo porque ele fez uma sinagoga. Não. Ele fez a sinagoga porque ele ama muito o povo. Nota a diferença? O que a gente precisa deixar claro aqui é que esse episódio, essa história da sinagoga não tem nenhuma importância. Porque o que vale para Jesus é o amor que esse homem tem. É a profunda preocupação que esse homem tem por esse servo. E Jesus vai ao encontro dele. Ele vai ao encontro dele mesmo indo contra a lei judaica, que não permitia que se entrasse na casa de um pagão, você ficaria impuro. Ele vai ao encontro desse homem, mesmo com o fato desse homem ser um militar que ocupava aquela cidade, que oprimia aquele povo. Mesmo que a forma que esse homem vivia não fosse a forma que a lei dizia que ele vivia, mesmo que os deuses que esse homem adorava não eram o único Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que é o próprio Jesus encarnado. Mesmo assim, apesar de todas as diferenças, apesar de todos os poréns, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os motivos para não ir, Jesus foi. E ele vai ao encontro. E quando o oficial romano sabe que ele vai ao encontro, o oficial romano fica ainda mais desesperado. Porque mesmo o oficial romano, amando muito aquele servo, ele não consegue ainda dar o salto necessário de entender que o importante é o amor. E que para o amor não há um limite social, não há um limite físico, não há um limite legal, um limite vamos dizer, de regramento, de tradição. O amor ama. O amor ama por ser amor. São Bernardo de Claraval falava, amo porque amo e amo por amar. Então o amor ama por ser amor. Ele não tem uma regra, ele não tem um motivo, ele não tem uma razão, ele não está cerceado por paredes, por tradições, por regras, por princípios. Você ama. E o oficial romano, que ainda não havia entendido plenamente isso, vai e manda alguns amigos dele. Para, Jesus, não vem aqui não. Eu não mereço que o senhor entre na minha casa, eu não mereço nem falar do senhor. Observe bem. Esse homem sabe o peso que é Jesus. Esse homem sabe que Jesus se tornaria impuro ao entrar na casa dele, por isso diz, eu não mereço que você venha na minha casa, eu não sou digno que você venha na minha casa. Como também, ele sabe que a forma com que ele vive, a ação social dele, os deuses que ele adora, o jeito que ele vive, a profissão que ele tem,
o papel dele dentro de Cafarnaum o torna uma pessoa fora do padrão, uma pessoa não bem recebida, né? Uma pessoa que sofre um preconceito, talvez, eu não sei, a gente não estava lá para saber. E aí, ele fala, eu não sou digno de conversar com você. E aí, novamente, você vê como o amor é delicado, como o amor é cuidadoso. Porque esse oficial vira e fala assim, eu não sou digno que entre na minha casa, mas eu estou sob debaixo de autoridade, mas eu mando. E quando eu mando, as pessoas me obedecem. Fala daí que resolve. Jesus podia ter virado e falado assim, não, eu estou decidido. Eu vou lá ao encontro dele e pronto. Mas ele sabe que isso, mesmo trazendo a cura do servo amado, iria trazer um desconforto para o centurião. Iria deixar aquele oficial romano angustiado, entristecido. Ah, deixa, tudo bem. Se você acha que eu não posso ir aí, eu te cuido daqui. Mas ele faz uma observação. Nem em Israel, nem no povo da aliança, nem na região de Judá, eu vi uma fé igual a essa. Nem nessa região toda, nesse povo que se diz que crê em Deus, eu vi tamanho amor. Sabe, a leitura de hoje não é sobre a autoridade de Jesus, e sim sobre o grande amor que existiu nesse episódio, nessa narrativa, nessa leitura, nesse fato que ocorreu. Esse grande amor que nos ensina, esse grande relato que nos ensina qual é o limite para o amor. Literalmente, o limite para o amor não existe. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Eu estou aqui encafifado, sabe? Porque eu acho que essa história que o limite do amor é amar sem limites é parte de uma música. Eu vou ter que ver. Eu acho que tem uma música. Acho que tem uma música que fala isso, que o limite do amor é amar sem limites. Eu vou ter que procurar isso, porque se for uma música, a gente tem que dar o devido crédito, né? Se for, eu vou pôr um link aqui nesse comentário, né? Djalma e Doraci, Fátima, Maria Alice, todos estão mandando amém. Bom, obrigado de saber que vocês estão mandando esses recados, esses avisos, a gente contente, né? É importante a gente participar, assim, ter essa visão, né? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente tem a nossa live normalmente às 15h30. Não tem nenhum motivo para eu achar que não vai ter live, né? É claro que eu vou estar de plantão, então fica tudo mais difícil de fazer a live, mais improviso e tal, mas dá para fazer. Não se preocupe, tá? Farei a live normalmente amanhã às 15h30. Né? Se tudo correr bem, em outubro a live vai mudar um pouco, tá? Eu vou ter que me adaptar um pouquinho, mas é uma mudança para o meu bem. Então, assim, torço para que a mudança ocorra. Ah, Bernardo, qual é a mudança? Surpresa, né? Surpresa, eu vou ver. Quando for a hora, eu aviso. Ó, a Fátima está dando aqui uma informação que Roberto Carlos gravou
Amor sem limites. Ah, então pode estar lá essa música, esse verso, né? O limite do amor é amar sem limites. Eu vou procurar. E pelo jeito tem uma música do Roberto Carlos, Amor sem limites. Essa música, não me lembro assim. Que legal, né? Eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto da gente ter essa oportunidade de interagir um pouco entre nós a gente manter essa abertura, né? Eu vou até ver isso, tá, Fátima? Eu vou ver essa música, eu vou ouvir essa música. De repente é lá que está essa frase, né? O limite do amor é amar sem limites. Será que sem fronteiras? Eu vou procurar isso e vou pôr, tá? Bom, pessoal, se vocês tiverem um tempinho ainda, leiam o blog do Gaioso. Da palavra, blogspot.com. Não tem mais tempo, não dá mais, está cansado, não tem problema. Assim que eu puder, assim que acabar, eu vou subir essa live para o Instagram. E como eu tive vários problemas de ordem, andei subindo live repetida e tal, vou fazer o possível para já hoje colocar essa live no YouTube, para ver se eu não faço mais besteira na ordem do meu YouTube. Né? Se não fosse uma querida amiga que a gente tem uma amizade de anos. A gente estava no São Vicente ainda quando a gente se conheceu. Se não fosse por ela, eu acho que eu já tinha feito um monte de burrada no YouTube, então eu vou ver se agora eu consigo organizar melhor e subir ainda hoje para o YouTube a live, tá? Já está passando da hora, eu vou deixar minha bênção com vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Maria Madalena. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Precisou sair. Máscara. Tem que fechar nariz, boca e queixo. Máscara. Teve a oportunidade, toma a vacina. Não esqueçam a segunda dose. Vocês conhecem alguém que não tomou a segunda dose? Vai lá. Fulano tem que tomar a segunda dose. Hoje e sempre, glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vão em paz. Que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Até amanhã, se Deus quiser.